Olá, aqui é Alan Frutuoso e hoje vamos falar de um tema pouquíssimo conhecido na nossa história. O tema acabou sendo sugerido aí pelo inscrito Luiz Antônio, né, que lembrou bem de um assunto pouquíssimo conhecido que foi descoberto, né, vou destrinchar aqui nesse vídeo como foi descoberto isso. Recentemente, o Brasil recebeu um convite logo após o final da Segunda Guerra Mundial, no dia 8 de maio, na verdade o final da Segunda Guerra Mundial na Europa, né, com a rendição incondicional da Alemanha, o Brasil recebeu um convite para ocupar, junto com os vencedores aliados, né, a Áustria. A Áustria que tinha sido aí, né, dominada pelos nazistas desde 1938 e estava muito próximo das tropas brasileiras que estavam no norte da Itália. Era muito rápido poder movimentar essas tropas para a Áustria e poder ajudar na ocupação. Então vamos descobrir por que isso não aconteceu. Vamos lembrar o seguinte, né? O Brasil ele levou 25 mil homens para lutar na Itália. Fato pouco conhecido é que desses 25 mil homens, apenas 15 mil lutaram efetivamente. Né? Foram para as batalhas, tomaram Monte Castelo, fizeram aquela tomada de 750 quilômetros de território italiano, né, para dentro, né, tomando ali os Alpes italianos. Só 15 mil homens, né, dessa força expedicionária lutou de fato. Enquanto esses outros 10 mil estavam baseados, treinando para revezarem com esses que já estavam desgastados. Só que no meio disso tudo, houve a rendição da Alemanha. Então, tecnicamente, o Brasil tinha 10 mil homens descansados, prontos para ocuparem ou ajudarem na ocupação. E aí é que entra essa história incrível do convite para o Brasil participar de uma ocupação militar que mudaria drasticamente a história do Brasil no exterior. E essa história só foi desvendada porque entrou no meio aí um historiador, né, militarista brasileiro, um especialista, na verdade, chamado de brasilianista, né, o Frank McCann. Ele é professor, né, era professor emérito na Universidade de New Hampshire, nos Estados Unidos, e é especialista em história militar brasileira. Ele pesquisava muito sobre militares latino-americanos e escreveu alguns livros, como Os Soldados da Pátria, o The Brazilian American Alliance, que conta a história da aliança entre o Brasil e os Estados Unidos de 1937 a 1945. Recentemente, em 2018, ele lançou o livro Brazil and the USA During World War II and His Aftermath. Esse livro foi um dos últimos livros dele publicado antes da sua morte, que aconteceu agora, em 2021, né, morreu aos 82 anos por ataque cardíaco. Esse sujeito, Frank McCann, ele desvendou, né, fazendo várias pesquisas sobre a ação militar brasileira na Segunda Guerra, na Europa, atuando na Europa. Ele descobriu cartas, né, que revelaram o convite dos militares americanos para que o Brasil continuasse na ocupação na Europa, né, participando dessa ocupação. Especificamente, né, o general Mark Clark, que foi o chefe da ocupação na Áustria e convidou o Brasil para fazer parte dessa ocupação. O Brasil teria um pedaço da Áustria para governar. Porém, as mesmas cartas identificadas, né, pelo historiador Frank McCann também mostram que os militares brasileiros que comandavam a operação da Força Expedicionária recusaram o convite. Isso é muito curioso, porque com certeza nós estaríamos em outro patamar em relações internacionais caso nós tivéssemos aceito esse convite de ter um pedacinho da Áustria para poder governar, influenciar, né, e atuar politicamente. E a grande pergunta que fica no ar é por que isso aconteceu? Por que o Brasil não aceitou, né, esse pedido incrível que colocaria um país sul-americano, né, lado a lado aos grandes players mundiais militares? Simplesmente temos uma teoria do Frank McCann que mostra, né, dentro das suas pesquisas feitas, no qual ele relata essa descoberta, a teoria dele é que o ditador Getúlio Vargas, né, que presidiu o Brasil na época, nunca ficou sabendo do tal convite. As cartas, né, que mostram tanto a conversa entre britânicos e americanos sobre o convite brasileiro, quanto as cartas que mostram a relação do Marechal Mascarenhas, que era o chefe da FEB, era o comandante da FEB, com o tenente-coronel, né, então tenente-coronel Castelo Branco, mostram que eles, na verdade, não estavam interessados
né, em levar isso para os políticos brasileiros e, dessa forma, tirar o exército brasileiro da Europa. Então, dessa forma, a teoria, a grande resposta que o Frank McCann traz para essa recusa está, na verdade, na ocultação do fato pelos militares que estavam na Europa naquele momento. Agora, por que os americanos convidariam o Brasil, né, para atuar? Um país sul-americano que, quando chegou na guerra, né, foi dado ali ração de pior qualidade, né, todos desconfiavam da capacidade do Brasil. Bem, justamente pelos feitos heróicos, né, da FEB nas batalhas no norte da Itália, inclusive tomando posições inteiras, com rendições de mais de 20 mil alemães, né, nas mãos dos brasileiros. Isso acabou ganhando a confiança, né, dos generais americanos, e eles viram uma boa oportunidade de suprir o déficit de homens americanos naquela posição. Vamos lembrar que no dia 8 de maio, né, é assinada a rendição incondicional da Alemanha, acaba a guerra na Europa, vão fazer a ocupação, a reconstrução da Europa, né, vai vir o plano Marshall depois e tudo mais. Porém, tinha uma outra guerra que continuava acontecendo no Oceano Pacífico. O Japão não tinha se rendido e as batalhas estavam muito árduas, tanto é que nós tivemos a bomba atômica para poder finalizar a guerra no Japão. E esses militares que estavam atuando na Europa, principalmente na Itália, foram remanejados para lutar no Pacífico. Então, os Estados Unidos ficou com um número de homens menor, né, para poder fazer essas ocupações, tanto na Alemanha, né, quanto na Áustria e outros países ocupados, seria muito útil para eles essa ocupação brasileira. E foi aí que entra, né, o general Mark Clark para poder solicitar, já que eles estavam muito próximos, inclusive, né, da posição que o Brasil poderia vir a ocupar. O Brasil, muito provavelmente, ele ocuparia a região do Tirol, né, na Áustria, né, dos Alpes ali do Tirol, e que ficou nas mãos da França, como vocês podem ver aí no mapa. Talvez essa bandeirinha francesa que está fincada aí fosse uma bandeira brasileira, caso os militares não tivessem recusado esse convite. Vale ressaltar que essa ocupação na Áustria, ela durou por 10 anos, né? Por questões aí da Guerra Fria, uma ocupação que duraria um ano, ela acabou se estendendo, né, até 1955, quando a União Soviética acaba aceitando, né, assinar o Tratado aí de Libertação da Áustria, junto com os outros aliados, né, que comandavam a parte ocidental da Áustria. E o Brasil teria 10 anos para poder atuar militarmente e politicamente, influenciando os grandes players ali naquele pequeno vilarejo, naquela pequena região da Áustria. Isso poderia, né, ter facilitado e muito uma coisa que o Brasil almeja há muito tempo, que é uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, uma cadeira permanente, né? Vale lembrar que os grandes donos ali, que viraram os donos do mundo militarmente, né, acabaram saindo da Segunda Guerra Mundial, né, com exceção da China, que entrou posteriormente nesse assento permanente da ONU. O Brasil, obviamente, ocupando e participando, né, por mais de 10 anos, influenciando ali, com certeza teria um tratamento diferente. Não podemos garantir que o Brasil teria essa cadeira, até mesmo porque a União Soviética e a Grã-Bretanha eram radicalmente contra o assento, ceder um assento para o Brasil. Mas, obviamente, né, que a situação seria outra, nós estaríamos lado a lado deles, né, na ocupação militar. Agora, se no Brasil, né, os políticos, né, Getúlio Vargas e todo o establishment brasileiro não ficou sabendo dessa possibilidade que poderia levar a diplomacia brasileira para outro patamar, né, inclusive Oswaldo Aranha também não ficou sabendo disso, por outro lado, resta a dúvida. Por que os militares? Por que Mascarenhas, Marcelo Mascarenhas e o tenente-coronel que viria a ser presidente, o primeiro presidente do regime militar, né, o Castelo Branco, recusariam, né, essa oportunidade? Bem, as cartas que mostram o que foi identificado e estudado por Frank McCann mostram que os militares consideravam, principalmente o Marechal Mascarenhas, que eles não tinham equipamentos o suficiente para poder fazer uma ocupação. Então, todo esse aparato militar, carros, posições, suprimentos, para poder comandar uma ocupação, né, pelo menos dentro daquela região do Tirol, na Áustria, isso não teria uma defasagem. Agora,
Já a intuição do Frank McKay mostra muito mais que ele não estava nem um pouco interessado em continuar ali. Mostrava um desgaste físico e mental do Marechal Mascarenhas, né, na guerra, nos 2 anos ali, né, de combate brasileiro na Itália. E, na verdade, ele estava meio querendo sair fora mesmo, estava cansado daquilo. O fato é que isso deveria ter sido discutido, obviamente, com o presidente da República, ditador ou não, era o presidente na época, o Getúlio Vargas, e isso foi ocultado, né, e talvez tenhamos aí perdido uma grande oportunidade na história. Mas nada como pesquisa, né, nada como analisar o passado para não errar novamente no futuro. E aí, o que você acha? O Brasil deveria ter ocupado a Áustria, deveria ter aceito esse convite? Vale lembrar que o Brasil também era desacreditado, não tinha equipamentos para poder combater na Itália. Mesmo assim, conseguiu concluir a sua missão. Talvez, mesmo com defasagem de equipamentos, nós também conseguíssemos, né, ocupar aquela região e elevar a posição do Brasil mundo afora em relações internacionais. Ou você acha realmente, né, que não seria um gasto desnecessário, tinha instabilidade política no Brasil, foi melhor mesmo os militares voltarem para casa? Conta aí a sua opinião nos comentários, não deixe de se inscrever no canal. Gostou desse tipo de vídeo? Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. Deixe o gostei aí no canal, né? E não deixe de se inscrever. Muito obrigado, aqui foi Alan Frutuoso. Até a próxima. Tchau, tchau.